Fala pessoal, André aqui, beleza? Desculpa a ausência dos últimos vídeos aí, nos últimos dias, mas eu fiquei praticamente sem voz nesses últimos 2 dias, tá? Só para falar para vocês, antes da gente começar aqui a análise do mínima versus máxima do Calypso Protocol, eu preciso falar para vocês sobre a 4070, tá? Provavelmente a 4070 Ti vai atrasar o review aqui, a DHL ainda não entregou minha placa, já foi enviada antes do Natal, mas ainda não foi entregue por sabe-se lá qual motivo, tá? Mas eu vou fazer aquela nossa análise pegando a média de desempenho dos 10 sites ali e fazendo a análise, o custo por frame e tudo mais para vocês, tá? Depois, 2 dias depois do lançamento dela, eu volto aqui e mostro para vocês as capturas lado a lado, comparado com a 3080, comparado com a 3090 Ti, comparado com a 4080, tá? Então, fiquem cientes disso, tá? Foi enviada sim uma placa para mim, mas eu estou aguardando ela, tá? Então, vamos pular aqui direto pro Calypso Protocol, né, onde a gente vai dar uma olhada aqui como é que tá a Joelma e o Chimbinha aqui nesse jogo, tá? Eu quero mostrar para vocês, eu fiz aqui as capturas de tela no mínima e no máxima, tá? O no máximo aqui é o jogo, aqui tá rodando em Quad HD e estamos rodando aqui com tudo no talo, com Ray Tracing, tá? E no mínimo é sem Ray Tracing, com o preset low aqui do game, tá? Começando já aqui, a gente tem essa primeira imagem, né, no low, e a gente vai trocando ela aqui, tá? Olha só, se a gente colocar no ultra, a gente nota que tem uma diferença bem drástica no game, onde as sombras são extremamente nítidas, né? E tem alguma textura ou outra, né, que é limitada no low, o que seria relativamente normal, tá? Então eu vou passando aqui para vocês, tá? A gente vai passando um pouco aqui essas capturas de benchmark, depois eu até quero mostrar também o desempenho em FSR, com FSR e sem FSR, tá? Então a gente tem aqui no low e no ultra, no low e no ultra. Cara, pouquíssima diferença, cara, dá para dizer que é, vou dizer que é imperceptível, né? Porque as sombras, né, que nem aqui, ó, a gente nota que essas vinhas aqui, essas paradinhas aqui, elas têm uma texturinha extra, né? Mas e aqui nesses ovos aqui de alien, sei lá, né? Elas têm ali um brilho extra, uma sombra extra, né? Mas o que mais chama a atenção realmente é a relação das sombras, né? As sombras, elas criam muita profundidade, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, olha só no ultra e no low, no ultra e no low. No ultra a gente nota também que parece que tem bem mais esse nevoeiro, né? Essas fumaças aí, e no low tem um pouco menos, né? Então no ultra ajuda a criar uma ambientação, ajuda a criar aquela ambientação de terror, né? Mas nada que seja agressivo aos olhos, tá? Vamos ver esse monstro aqui, tá? A gente consegue ver aqui que no low e no ultra, no low e no ultra muda aqui, né? A relação dessas vinhas, essas corrupções aqui, essas nojeiras aqui alienígenas, né? Mas nas texturas dos monstros aqui me parece que manteve-se a mesma textura, só tá um pouco diferente por relação a ter um pouco mais de sombra no ambiente ou não, tá? Mas ultra e low, tá? Então vamos para frente aqui, ó, no low e no ultra, no low e no ultra. Cara, sinceramente nada que, ao meu ver, vá tirar a tua experiência gamer, né? Olha só, brilho, dá talvez um pouco melhor a ambientação com essas vinhas e essas podridões aqui estando brilhosas, tendo ali parece que uma viscosidade, né, no ultra, né? Mas não sei o quanto isso influenciaria na sua experiência, né? Aqui olhando as sombras lá, aquele nevoeiro ali atrás, a primeiro momento eu achei que ele ia influenciar, estando no low e no ultra, e não influencia, tá? Então aqui começa a passar ali alguns monstros, né? Começa a passar ali alguns inimigos, e cara, realmente, né, a gente tem a impressão que eu tenho é que eu fiz uma das últimas análises que eu fiz, ó, vamos ver esses canos aqui, ó. Esses canos aqui, ó, ultra e low, ultra e low. Detalhe, né, um detalhezinho, mas a gente nota aqui entre o low e o ultra aqui no cenário, pode ser que tenha algum tipo de influência um pouco maior, mas influencia a gameplay? Não creio que nesse caso aqui influencia a gameplay, né? Não é como se fosse um Monster Hunter World. Deixa eu voltar aqui alguns frames nesse monstro. Minha voz tá falhando. Olha só.
A gente realmente não tem, aqui uma diferença significativa, né? Na água, né, no Ultra a gente tem os reflexos aqui com Ray Tracing, né? E a gente consegue ver que realmente aparece lá algumas coisas, mas eu, sinceramente, nesse caso, o Non-Screen Reflection, porque tá aparecendo aqui, eu acho que teria exatamente o mesmo resultado, né? E isso é uma coisa que eu não gosto quando ativa-se Ray Tracing nos jogos e uma leve pocinha d'água, um espelhinho d'água, tipo, muito fininho, vira um espelho, tá ligado? É tipo, tem um dedinho de altura água e vira um espelho de uma hora para outra. A gente sabe que no mundo real não é assim que funciona. Tem águas que refletem mais e menos devido posição solar, devido à profundidade e diversas outras coisas, tá? Mas é um detalhe que eu acabo cuidando, né? Aqui a gente olhando no Ultra Low, no Ultra e no Low, tá? A gente nota que no Ultra é um pouco mais nítido, me parece, algumas coisas escritas e alguns detalhes finos, né? Mas, cara, isso é quase que imperceptível. Jogando, tu não vai provavelmente dar muita bola para isso, tá? Mas existe uma leve diferença sim, tá? Vamos passar aqui para frente. Olha só, a gente tem esse reflexo no Low, né? Que é a On-Screen Reflection, né? E a gente tem aqui esse outro reflexo feito por Ray Tracing, onde ele pega e tudo fica mais reflexível, assim por dizer, né? E eu particularmente não achei uma implementação... Aqui, vamos ver esse monstro. Olha só, a gente consegue ver, é interessante isso. Me parece que é o God of War. No God of War, os modelos dos personagens são exatamente iguais, tanto no Low quanto no Ultra, né? E o que a gente tá vendo aqui, pelo que eu tô vendo, me parece que é exatamente o mesmo modelo, né? É exatamente o mesmo modelo com as mesmas texturas, né? E o que muda um pouco é o cenário, as sombras e a nitidez de alguma coisinha ou outra, né? Aqui em cima tem estação de enfermagem escrita, né? Olha só. Ok? Essa parte que eu não achei muito interessante da gente analisar, porque como a luz está piscando, eu posso pegar um frame aqui no Ultra que a luz está desligada e um frame no Low que a luz está ligada. Assim, olhando aqui parece que é o Low e o Ultra, mas não, na verdade aqui é única e exclusivamente porque a luz está piscando, entendeu? Ó, agora com as luzes ligadas nos dois, já fica bem mais tranquilo de a gente ver. Então, eu achei bem complexo de fazer essa captura, apesar de ser 1 minuto de benchmark, ficou bem esquisito, né? E tem outras coisas aqui que eu particularmente não gostei. Por exemplo, aqui se a gente pegar um frame assim, onde tem... Por que o chão tá reflexível aqui? Entendeu? Ó, no Low o chão tá normal, né? O chão não tem nenhum tipo de reflexo, não tá molhado, não tem nenhum tipo de reflexo. Aí no Ultra aparece esse reflexo. Só que no outro frame o reflexo sumiu. Por que nesse frame tem reflexo, né? Por que nesse frame tem reflexo e nesse outro frame, na mesma qualidade, não tem reflexo? É porque as luzes estão piscando. Então tu tá me dizendo que quando a luz tá desligada, o chão aqui reflete tão diferente que ele fica... Cara, eu achei uma péssima implementação. Péssima implementação, tá ligado? Desativa Ray Tracing nesse game porque ficou lamentável. Essa implementação, ao meu ver, ficou lamentável, tá? Vamos ver se no Low tem algum frame que... Aqui teria um pouco até de reflexo, ó, no Low, ó, né? Em relação ao reflexo que pega aqui no Ultra, por exemplo, ó. Por que tem esse reflexo? Eu não consegui entender, tá ligado? Minha cabeça bugou quando eu tava fazendo essa análise. Ontem, quando eu fiz as capturas de tela, eu tava fazendo essa análise lá no Discord. Até eu tava compartilhando com a galera ao vivo, né? Mas olha só o modelo, né, do monstro. Me parece que é exatamente o mesmo modelo, tá? Não muda nada. Aqui até parece que o monstro é um pouco diferente, mas novamente daqui a pouco aqui tá mais iluminado ou menos iluminado porque a luz tá piscando. E esse benchmark, apesar de ser um benchmark que caminha por um caminho fixo, ele não é um benchmark 100% fixo, né? Tu pode ver que às vezes ali tem alguns azulejos que tem no Low e não tem no Ultra e vice-versa. Isso me deixa também um pouco estranho, né? Aqui, nessas caixas, aqui a gente pode ver que no Ultra elas são um pouco mais nítidas, tá? São um pouco mais nítidas aqui, mas sei lá, eu acho que eu tô aqui fazendo o tal do cherry picking, né? Que é escolher as coisas realmente muito a dedo, né? Mas voltando aqui, ó, aqui onde é que tem os azulejos aqui no Low, e olha no Ultra, tudo bem, aqui eu acho que talvez não foi um bom exemplo, porque ali tem as vinhas, né? Mas sei lá, aqui, ó, vamos ver se esses azulejos estão todos iguais.
tem alguns casos que tem azulejos e outros que não tem azulejos, então eu não sei por que o jogo ele fez isso, tá ligado? Vamos ver aqui, acho que mais pra frente, talvez aqui, vamos ver aqui, ó. Ó, tem alguns lugares que os azulejos eles estão, parece que em posições diferentes, que nem aqui, ó, aqui não tem azulejos e no low tem. Por que fazer isso ser aleatório, né? Me parece um desperdício de processamento de aleatoriedades, né, assim por dizer, né? E aqui no final a gente chega no benchmark, deixa eu ver essa porta aqui, low, ultra, a gente nota aqui que tem um pouco mais de nitidez, tem um pouco mais ali talvez de weathering, né, de, como é que se chama isso, tem um desgaste, né, do tempo aqui na porta, e aqui talvez um pouco menos, né, mas cara, são detalhes pífios, né, são detalhes realmente pífios aqui, isso aí, tá? E eu queria mostrar aqui para vocês no final, a gente mostra aqui no Ultra, né, eu fiz todas essas capturas com Core i7, 10700, 32 GB de memória 4800 e uma 4080. No Ultra em Quad HD, o jogo conseguiu 64 frames e no Low, 160 frames, cara. Ao meu ver é mais um jogo extremamente mal otimizado, mas eu quero fazer uma reclamação sobre isso mais pro final. Primeiramente eu quero mostrar para vocês uma captura de tela que eu fiz com FSR, tá? Esse aqui é FSR qualidade e eu fiz também o FSR off, tá? Então vamos dar uma olhada aqui super rápida, não vai ter muito o que eu falar para vocês aqui, porque olha só, trocando para FSR on e off, FSR off, FSR on, FSR off, FSR on. Cara, talvez se a gente desse um zoom, presta atenção nessas vinhas que tem aqui, nesses pequenos detalhes ali, cara, talvez tenha um pouquinho mais de nitidez, mas cara, é tão sutil que particularmente eu não sei o quanto isso influenciaria na sua gameplay, sendo que no low pro ultra já tem pouquíssima diferença, aqui com FSR, com FSR, cara, tá exatamente igual. Eu fiz capturas de tela, eu dei zoom, eu tirei zoom, eu voltei, eu tentei fazer de várias formas aqui, cara, para tentar exemplificar onde o FSR funciona e onde o FSR não funciona. E galera, eu particularmente não achei aqui diferença substancial nem dando zoom 200%, tá? E tem uma explicação para isso, se a gente chegar aqui no final do game, onde a gente mostra aqui a quantidade de frames, tá? A gente vê que o FSR 2.0 desligado deu 64 frames, e agora você imagina aqui com o FSR ligado, né, que faz upscaling, deve ter dado muito mais frames, não é mesmo? Então, a gente tem aqui 0,01 frames de diferença, tá? Com o FSR 2.0 qualidade, que seria o melhor FSR, contra o FSR off, tá? Então a gente tem aqui realmente uma diferença nula. Eu não sei por que tem FSR nesse jogo, sendo que ele não muda graficamente nada, não mudou nada, galera. Eu fiquei muito frustrado com isso, tá? Então vamos conversar um pouco sobre essa frustração em relação aqui ao Callisto Protocol, tá? E, cara, nitidamente a gente vê que esse jogo aqui pra mim foi um fracasso, né? Olhando aqui no Steam Database, teve 17.580 pessoas, o pico, né? E agora nas últimas 24 horas, 800 pessoas, tem apenas 59% das análises da Steam positivas, tá? Eu vejo que esse jogo é um flop completo. Eu queria agradecer ao meu amigo Eduardo que me deu esse jogo de presente, tá? Porque eu não compraria esse jogo em hipótese alguma, não recomendo que ninguém compre. E até pessoas lá no nosso Discord, como o Dark Scorpion, que é membro aqui do canal, ele comprou o jogo, jogou 1 hora e pouco e deu refund, cara. O jogo tem 6 inimigos, o jogo era para ser uma revolução em todos os aspectos. E, novamente, cara, aqueles trailers mentirosos que mostram um monte de coisas legais, tá? Mas eu vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam, né? O Callisto Protocol, que eu chamo de Calypso Protocol, né? Ele é para ser o sucessor espiritual do Dead Space, né, cara? Dead Space é aquele jogo muito legal de, sei lá, mais de 10 anos atrás, onde você entrava numa nave e você desmembrava os monstros e era extremamente legal. O que eu lembro, foi um dos últimos jogos que eu joguei que eu senti um pouquinho de medinho jogando ele, apesar de que eu não sou muito desses jogos de terror, mas foi um dos últimos jogos que eu joguei e senti um pouquinho de medinho. Era aquele jogo que dava muito jumpscare na gente. Eu acho que foi o jogo que popularizou talvez os jumpscares nos jogos, né? Popularizou até demais, porque depois daquele momento
Parece que todos os jogos criam bu, bu, bu. Parece a minha filha de 7 anos, volta e meia, ela se esconde num lugar extremamente nítido que eu tô vendo ela, e eu vou passar por ela fala bu, sabe? Eu sinto assim jogando esses jogos, tá? E o Calypso Protocol era pra ser aí o jogo que é para ser o sucessor espiritual desse Dead Space, que é um jogo que tem uma fanbase muito grande, né? Tem muito amor na comunidade ali, tá? E só que nós temos um problema. O Dead Space Remake, né, que tá sendo feito agora e vai ser lançado dia 27 de janeiro, já nesse mês, né? Daqui 23 dias vai ser lançado esse jogo. Então, o Dead Space ia ser lançado em janeiro, né? Vai ser lançado em janeiro. Como que eles vão lançar o sucessor espiritual do Dead Space? Precisa ser antes, porque se eles lançar depois, por que eu vou jogar esse jogo aqui se eu posso jogar o verdadeiro Dead Space, não é mesmo? Então, nitidamente foi um jogo rushado, nitidamente foi um jogo que foi atropelado algumas coisas ali. Em relação, eu olhei alguns reviews, eu não joguei o jogo, não pretendo jogar o game, tá? Mas eu vi, o jogo tem 6 inimigos, a esquiva é muito ruim, os stutterings são massivos, a otimização do jogo é ridícula, a aplicação de Ray Tracing não precisava ter tido, né, de 60 frames para 160, tudo bem, a gente tá no Ultra pro Low, né, mas se vocês quiserem uma análise só com Ray Tracing ou sem, pede aí, tá? Ao meu ver não precisava ter aplicado Ray Tracing, FSR é nulo, então a gente vê que o jogo é ruim, a jogabilidade é ruim, a única coisa boa que tem são os gráficos, tá? Eu provavelmente vou colocar ele na nossa nova metodologia de benchmarks, tá? Mais por uma ferramenta de benchmark do que pelo jogo em si, porque eu achei o Calypso Protocol provavelmente um dos piores lançamentos do ano passado, tá? Se fosse para botar entre os piores jogos lançados no ano passado, com certeza seria esse. Eu até achei estranho porque o Dark Scorpion, ele deu refund no Calypso Protocol e comprou Hogwarts Legacy. Eu falei, irmão, eu acho que você tá trocando 6 por meia dúzia. Eu espero estar errado. Eu gosto muito de Harry Potter, mas eu falei, talvez tu tenha trocado 6 por meia dúzia. Aí ele falou, aí eu dou refund de novo. Então, vamos ver. Será que o nosso amigo Dark fez uma troca boa, trocando o Calypso Protocol pelo Hogwarts Legacy? Só o tempo vai nos responder, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado, cara, desculpa muito pela minha voz, eu tô me esforçando muito pra falar isso, cara, tô fazendo bastante força pra falar, porque eu estou praticamente sem voz, tá? Talvez hoje ainda saia aqui no canal a análise da 4070 Ti sem placa, tá? Então fiquem ligados aí, se inscreva no canal pra não perder esse tipo de vídeo, tá? Comenta aí o que tu achou do Calypso Protocol, um grande abraço a todos vocês, valeu e tchau, tchau!